Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Perigos da religiosidade. Nesta porção das Escrituras, o apóstolo Paulo nos fala da seguinte maneira: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Um pequeno versículo, mas com tanto conteúdo e desafio. Este versículo nos aponta alguns perigos da religiosidade. Jesus, nas suas intenções, o Pai e o Espírito Santo, dentro da sua vontade, nunca estabeleceram a ideia de uma religião, mas sim de um relacionamento. Por isso é importante que você compreenda que religiosidade é uma distorção das intenções de Deus. O apóstolo Paulo falou em muitas das suas cartas o quanto o evangelho pode ser distorcido, deturpado. Aqui nós percebemos alguns destes perigos. Primeiro, você pode cair no perigo da religiosidade por ela ser baseada em tradicionalismo humano. Você pode ficar aprisionado ao orgulho e à soberba. Por isso o versículo diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Aqui ele está apontando que pessoas podem basear a sua fé ou as suas convicções apenas em tradicionalismo. A diferença de uma tradição e um tradicionalismo é que a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Porém, o tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. É importante que você compreenda que a tradição é algo importante, mas o tradicionalismo não, ele nos adoece. O apóstolo Paulo estava confrontando os gnósticos da época, que era uma mistura de cristianismo, de cerimonialismo judaico, mas sim voltara para cultos a anjos. Era uma distorção do evangelho. Era um produto resultado de uma mentalidade humana, de interesses humanos. A verdade é que é muito comum pessoas ficarem distantes das intenções de Deus e, em nome de Deus, muitas vezes passarem para outras pessoas ou se organizarem apenas em função de rituais humanos e tradicionalismo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado para que vocês não fiquem escravizados a vãs e enganosas tradições. É importante que você compreenda que outro perigo da religiosidade é que, por ela ser baseada nos rudimentos e parâmetros deste mundo, nós podemos ficar desiludidos. Assim, homens que necessitam muitas vezes de reconhecimento especial ou de aprovação, que está fora das intenções do propósito de Deus, sem dúvida alguma estão construindo para si ideias que em algum momento podem se frustrar. Expectativas longe das intenções de Deus não sustentam. Existem pessoas que acabam indo para uma igreja em busca de tradição ou em busca de expectativas distorcidas. Elas podem se decepcionar e, quando elas se decepcionam, elas acabam muitas vezes transferindo a sua decepção para Deus. Por isso que a religiosidade não são, aliás, as intenções do coração de Deus. Por isso que ele vai dizer: os fundamentos nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo. Assim não sejam, tenham cuidado, diz o apóstolo Paulo. Talvez as suas decepções em relação a uma pessoa, a um líder ou a alguma igreja, talvez seja porque você baseou a sua confiança em rudimentos deste mundo. Quando pessoas depositam a sua fé naquilo que elas não deveriam depositar, geralmente termina em profunda decepção. E às vezes nós atribuímos esta decepção como se Deus tivesse nos decepcionado.
A verdade é que as nossas expectativas não estavam no lugar certo. Outra consequência ou dos perigos de viver em religiosidade é porque esta, por não estar baseada na palavra de Deus, nos leva muitas vezes a uma inconstância. As heresias gnósticas, elas distorciam a verdade no contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Colossenses. Elas afirmavam, sim, que os anjos deveriam ser adorados, ou até mesmo que o Cristo ele não tinha toda a plenitude. Era apenas uma revelação da existência de Deus. Eles mentiam muitas vezes para enganar e aprisionar, mas isto fazia com que eles vivessem uma vida distante das intenções e propósitos de Deus. Estes são, talvez, um dos perigos que a religiosidade nos apresenta. Podemos orar. Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor nos dá a sua palavra para apontar-nos a maneira como nós devemos relacionar-nos com o Senhor. Nos ajude a viver desta maneira. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.